Imagine a seguinte cena: o troféu mais cobiçado do futebol mundial, a Taça Jules Rimet, reluzindo sob a luz de refletores em uma exposição em Londres, cercada de olhares admirados. Cada visitante que passava por ali sabia que não estava diante apenas de um pedaço de ouro e cristal. Estava diante de um símbolo, um objeto capaz de carregar em si as lágrimas, os sonhos e as vitórias de nações inteiras. Mas de repente algo acontece. O improvável, o impensável. O troféu desaparece. Como alguém teria coragem e ousadia de roubar a Copa do Mundo? Essa é a história real de um dos episódios mais misteriosos, insólitos e fascinantes do futebol. O dia em que a taça da Copa foi roubada. A Taça Jules Rimet não era apenas um troféu, era uma obra-prima. Criada em 1929 pelo escultor francês Abel Lafleur, pesava pouco mais de 3,8 kg de ouro maciço. Representava a deusa grega Nike, a deusa da vitória, sustentando uma copa hexagonal. Recebeu o nome em homenagem a Jules Rimet, presidente da FIFA entre 1921 e 1954, considerado um dos grandes idealizadores da Copa do Mundo. O troféu foi disputado em todas as edições do torneio, desde 1930, e havia uma regra especial. O país que conquistasse a Copa 3 vezes ficaria com a taça em definitivo. Era mais do que um prêmio. Era o próprio coração do futebol mundial. O ano era 1966. A Inglaterra se preparava para receber a Copa do Mundo, pela primeira vez em sua história. O clima era de expectativa e orgulho nacional. Antes do início do torneio, a FIFA decidiu exibir o troféu ao público. Foi montada uma exposição em Londres, no Westminster Central Hall, sob segurança. Ou pelo menos era o que se acreditava. Domingo, 20 de março de 1966. A taça estava lá, exposta, envolta em vitrines de vidro. Era impossível imaginar que naquele mesmo dia ela desapareceria. Pouco depois do meio-dia, os seguranças notaram algo estranho. O vidro que protegia a taça havia sido forçado. O troféu simplesmente não estava mais lá. Pânico, alarme, desespero. Como era possível? A taça Jules Rimet havia desaparecido diante dos olhos do mundo. A notícia se espalhou como fogo. O maior símbolo do futebol mundial tinha sido roubado em plena Londres, semanas antes do início da Copa. A Scotland Yard, a polícia londrina, foi chamada imediatamente. Mas, quanto mais investigavam, mais dúvidas surgiam. As investigações revelaram que o sistema de segurança era frágil. Havia apenas alguns vigias e a vitrine não tinha alarmes modernos. Mas, mesmo assim, como alguém teria conseguido se aproximar da taça em plena exposição? A primeira hipótese foi um roubo encomendado. Talvez algum colecionador milionário quisesse ter, em segredo, o troféu mais importante do futebol. Outra possibilidade: um grupo criminoso tentando chantagear a FIFA ou a Federação Inglesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Dias depois, o presidente da Federação Inglesa, Joe Mears, recebeu uma ligação misteriosa. O homem do outro lado da linha exigia um resgate de 15 mil libras para devolver a taça. Caso contrário, ela seria derretida. Um encontro foi marcado. Policiais disfarçados tentaram armar uma emboscada. Mas a operação falhou. O suspeito conseguiu escapar. A cada dia que passava, a pressão aumentava. A imprensa cobrava respostas. A FIFA estava em pânico. E a Inglaterra, prestes a sediar sua primeira Copa, corria o risco de começar o torneio sem a taça. Enquanto a polícia seguia pistas falsas e parecia perdida, o destino preparava uma reviravolta que mudaria para sempre essa história. Uma semana após o roubo, em 27 de março de 1976, um homem comum chamado David Corbett saiu para passear com seu cachorro, um collie preto e branco chamado Pickles. Durante a caminhada, Pickles começou a farejar algo estranho embaixo de um arbusto, envolto em papel de jornal.
Curioso, Corbett abriu o embrulho e não acreditou no que via. Ali estava ela, a taça Jules Rimet, o troféu mais procurado do mundo. O cachorro havia feito o que a polícia não conseguiu: encontrar a Copa do Mundo. A notícia se espalhou rapidamente. A taça estava de volta. A Inglaterra respirava aliviada. O torneio poderia acontecer normalmente. Pickles, o cachorro-herói, virou celebridade instantânea. Recebeu medalhas, apareceu na televisão e até ganhou um banquete em sua homenagem. Seu dono, David Corbett, também foi aplaudido como herói nacional. Curiosamente, a taça havia sido recuperada intacta. Não estava derretida, nem danificada. Apenas escondida, como se o ladrão tivesse perdido o controle da situação. Até hoje, não se sabe com absoluta certeza quem realmente roubou a taça e qual era o plano final. A história da Jules Rimet roubada é mais do que um caso policial. Ela é um lembrete poderoso sobre o verdadeiro valor do futebol. O troféu em si é ouro, é cristal, é objeto. Mas o que ele carrega vai muito além. É a paixão de povos inteiros, a esperança de milhões, o suor de jogadores, a glória de seleções. Tentar roubar a taça é, de certa forma, tentar roubar o próprio espírito do futebol. E aqui está a ironia mais bonita. Não foi um policial, nem um detetive, nem um agente secreto quem devolveu a Copa ao mundo. Foi um simples cachorro, guiado apenas pelo instinto. Um símbolo de que, às vezes, os heróis surgem de onde menos esperamos. A Jules Rimet continuou sendo disputada até 1970, quando o Brasil conquistou sua terceira Copa e ganhou o direito de ficar com o troféu em definitivo. Infelizmente, em 1983, a taça foi novamente roubada, dessa vez no Rio de Janeiro. E ao contrário do que aconteceu em Londres, ela nunca mais foi encontrada. Acredita-se que tenha sido derretida, perdida para sempre. Mas a lenda da taça roubada em 1966 permanece viva. Não apenas pelo mistério do crime, mas porque nos mostra como o futebol é muito mais do que um jogo. É emoção, é drama, é suspense. É uma história que não para de nos surpreender. O dia em que a taça da Copa foi roubada não foi apenas um escândalo policial. Foi um capítulo épico da história do futebol. Mostrou ao mundo que a glória não está no ouro da taça, mas no que ela simboliza, e que até mesmo um cachorro pode se tornar herói quando o destino decide escrever sua própria jogada inesquecível. Porque no fim, o futebol é isso. Um enredo cheio de surpresas, onde o improvável acontece e onde cada história se torna eterna. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!